Fala galerinha, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui nossa série de fundamentos de tecnologia da informação. Hoje um tema muito bacana, né? Para gente fazer uma geral aí, falar de alguns conhecimentos básicos sobre inteligência artificial. Vamos lá então? Então olha lá. Inteligência artificial. Então tá aqui, ó, uma figura bem bacana representando o cérebro aqui de um lado e o outro o cérebro com alguns bits aí, né? Alguns numerozinhos, zeros e uns. Então, pessoal, a inteligência artificial, muitas pessoas talvez acham que é algo recente, mas não é. Eu diria que praticamente desde os primórdios da computação existe uma intenção muito grande da área computacional de, digamos assim, replicar o que acontece no cérebro humano nas máquinas, né, dos computadores. Existe uma intenção muito grande desde os primórdios da computação. E é isso que o ser humano ele vem aprimorando desde esse tempo todo. Vamos falar um pouquinho, né, começar da definição de inteligência artificial. Segundo a empresa SAS, a inteligência artificial possibilita que máquinas aprendam com experiências, se ajustem a novas entradas de dados e performem tarefas como seres humanos. O termo inteligência artificial, como eu falei, ele foi criado em 1956, então não é algo recente, mas só se popularizou hoje graças aos crescentes volumes de dados disponíveis, algoritmos avançados e melhorias no poder e armazenamento computacional. Então, pessoal, na realidade o que acontece é que o termo e toda a tecnologia que envolve a área de inteligência artificial, ela só foi possível mediante vários ganhos em termos de estudos e também de equipamentos em hardware. Então, como diz aqui, ó, tanto a parte de algoritmos e todo o estudo e pesquisa envolvendo a área de inteligência artificial avançou demais. A questão de grandes volumes de dados e, consequentemente, a possibilidade de armazenamento desse grande volume de dados, que é uma das principais, digamos assim, matérias-primas para a atuação da inteligência artificial. Isso foi possível, né? Aí mediante toda essa questão de redes sociais, essa questão aí de ter disponível esse grande número, né, de dados, principalmente de redes, advindo de redes sociais, de navegação, enfim, né? E o poderio mesmo, como eu falei, do armazenamento computacional. E aí, algumas características e até termos em relação ligados à inteligência artificial. Aí em 1950, 1970, hoje ainda ouve-se bastante falar desses termos, mas eu diria que cada termo ele está ligado a um período específico. Então, redes neurais foi muito difundido, talvez lá nos primórdios, aonde realmente começaram a criar uma estrutura computacional e aí pensando exatamente como o cérebro humano ele funciona, e realmente houve uma tentativa, até hoje ainda, mas principalmente antigamente, havia uma tentativa muito grande de transformar todos os algoritmos e características do cérebro digamos assim, uma adaptação para as máquinas, né? Então, até por isso o nome de redes neurais, aonde você tem um termo aí bastante ligado à área do cérebro mesmo, né? São os primeiros, então, em 1950 a 1970, os primeiros trabalhos com redes neurais criam entusiasmos por máquinas pensantes. Em 1980 a 2010 surge aí o termo, e o termo que fica em voga bastante é machine learning, né? Se populariza, e hoje já tem um termo aí um pouco mais profundo, que é a deep learning,
que impulsiona o boom mesmo da inteligência artificial. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada termo e tecnologia que envolve esses termos aí dentro da inteligência artificial. Então, as redes neurais artificiais, né, são técnicas computacionais que representam um modelo matemático. Olha só que interessante, né? Às vezes o pessoal aí, né, da computação fala, não, eu quero estudar isso, eu quero ver isso e tal. Aí quando se depara, tem matemática ou física pura. Então tem muito disso na computação, né? Então, as redes neurais artificiais, ele é um modelo matemático, inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes, como eu falei, né? Uma representação aí inspirada no cérebro humano e que adquirem conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento. E aí, voltado aí para a área do hardware. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender de seu ambiente e, com isso, melhorar seu desempenho. Isso é feito através de um processo iterativo de ajustes aplicado a seus pesos e treinamentos. É muito comum você ter uma rede neural, né, digamos assim, no modelo matemático e computacional de rede neural, você ter aí um conjunto de neurônios, né, aonde você precisa submetê-los a treinamento para chegar ao seu determinado objetivo. O aprendizado ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada por uma classe de problemas. Então, normalmente as redes neurais aí, elas possuem um foco específico e são treinadas para aquele foco específico. Então, por exemplo, eu tenho uma rede neural para identificar, sei lá, rostos de pessoas, né? E aí você vai ter que treinar essa rede neural a identificar lá o que é um rosto, o que é um nariz, o que é um olho, enfim. E aí vai treinando até a rede neural ela ficar apta a chegar àquele determinado objetivo que você pretende. Próximo termo aí, machine learning, o aprendizado de máquina, né? Em inglês, machine learning é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de interação humana. Isso aqui, pessoal, já se diferencia um pouco das redes neurais, que apesar de você ter uma massa de dados de aprendizagem, a machine learning ela consegue identificar, mediante essa massa de dados, ela consegue identificar sozinha padrões, alguns padrões, e por meio desses padrões ir aprendendo cada vez mais com cada vez mais dados, né? Então, a técnica aí bastante utilizada aí na inteligência artificial, que ela é aplicada também em uma grande massa de dados. E aí vem a Deep Learning, que é um tipo de Machine Learning. Então, a Deep Learning ela veio da Machine Learning, que treina computadores para realizar tarefas como seres humanos, o que inclui reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez de organizar os dados para serem executados através de equações pré-definidas, a Deep Learning configura parâmetros básicos sobre os dados e treina o computador para aprender sozinho, através de reconhecimento de padrões em várias camadas de processamento. Então, na realidade, a Deep Learning ela possui técnicas similares à Machine Learning, porém mais avançadas e com possibilidades maiores de reconhecimento de fala, identificação de imagem e até previsões e reconhecimento de padrões através de um grande volume de dados, tá? Então isso é bem bacana também. A inteligência artificial não está aqui, né, para nos substituir, ela expande nossas capacidades e nos torna melhores naquilo que fazemos.
Como os algoritmos de inteligência artificial aprendem de maneira diferente dos seres humanos, eles olham para as coisas de maneira diferente. Eles podem ver relacionamentos e padrões que nos escapam, principalmente em um grande volume de dados. Essa parceria entre humanidade e inteligência artificial oferece muitas oportunidades. Então, quando você tem um volume realmente muito grande, mas muito grande mesmo de dados, fica praticamente impossível um ser humano, ou até mesmo um grupo de seres humanos, conseguir identificar alguns padrões. E aí só realmente por meio de máquinas que têm uma capacidade muito grande de processamento de dados para conseguir identificar padrões que possam ajudar aí em algumas coisas. Existem várias aplicabilidades atuais de inteligência artificial, principalmente, eu diria, em redes sociais, onde nas redes sociais eles conseguem, analisando todos os seus movimentos dentro da rede social, conseguir sugerir novos amigos, sugerir propagandas, sugerir postagens das pessoas, enfim, sugerir várias coisas. É uma das aplicabilidades da inteligência artificial, onde eles conseguem principalmente até calcular o tempo que você está lá, né, numa rede social, passando lá as postagens dos seus amigos. Eles conseguem inclusive calcular o tempo que você fica em uma determinada postagem, e considerando o tempo maior de uma determinada postagem, significa que aquela postagem você te atraiu mais, e aí por meio de vários cálculos, né, eles conseguem prever aí coisas que vão te manter conectado por mais tempo na rede social. Existem várias questões aí relacionadas a isso. Já vi vários vídeos, esses dias mesmo surgiu um vídeo lá, né, bastante popular, que ficou bastante popular lá na Netflix, que sei o nome agora, de um documentário falando exatamente isso, né, onde eles as redes sociais, por meio da inteligência artificial, estão te condicionando a ficar cada vez mais conectados, e aí te influenciando de uma maneira única e tal, enfim. Existem várias discussões relacionadas a isso, mas não é só isso, ou só voltado para redes sociais, que existem aplicabilidades da inteligência artificial. E para isso eu postei aqui para vocês, depois vou deixar o link na descrição, uma reportagem bem bacana do Fantástico, que deu em agosto de 2018, que ela traz essa reportagem, ela traz algumas coisas voltadas para a área de robótica, que é o próximo assunto que a gente vai falar, juntamente com a inteligência artificial, que são duas áreas que casam muito bem aí, né? A área de robótica com a área de inteligência artificial. E é um vídeo muito bacana que eu recomendo vocês assistirem. Beleza? Então, beleza. Legal, pessoal. Ficamos por aqui. Fizemos aí uma geral da área de inteligência artificial para vocês conhecerem alguns termos, algumas aplicabilidades aí. Vejam o vídeo e nos vemos na próxima aula sobre robótica. Valeu, pessoal. Até a próxima.